Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Eu sou João Anacleto e hoje estou aqui com ele, novíssimo Hyundai i20 na versão Ultimate. Sim, a mesma que você já viu acelerando forte e pesado pelas curvas do Aras Tuiuti em Bragança Paulista há algumas semanas. Bom, este carro despertou o designer automotivo que existe em cada um de você que nos assiste. Pois é, poucas vezes eu vi um carro ser tão defenestrado quanto ao design, especialmente desta traseira, que, a meu ver, não é tudo isso de mal que você falou. Mas tudo bem, vamos discorrer sobre isso neste vídeo. Também vou te contar como ele anda, o quanto ele bebe, os motivos de a Hyundai não colocar nenhuma imagem de traseira deste carro em suas peças publicitárias. Será que eles também acharam que erraram? E claro, vou te contar se ele é melhor ou pior ou parecido com os seus principais rivais. Leia-se Volkswagen Terra, Chevrolet Sonic e Fiat Pulse. E claro, óbvio, e o Lulante, te contar se ele é um hatch ou é um crossover. Apesar de que se você leu metade de uma 4 rodas na vida, vai olhar para ele e vai saber o que ele realmente é. Tudo isso depois da vinheta com eles, os reis do K-pop, com Stray Kids, BTS e Delarco Chongqing Park. Vai! Mas é claro que antes de começarmos a destrinchar e mostrar para você como é conviver com o novíssimo Hyundai i20, eu preciso te contar que o melhor lugar para você comprar o novíssimo i20, a pronta entrega em todas as versões, desde a 1.0 aspirada até essa aqui, Ultimate 1.0 Turbo com câmbio automático, está com meus amigos do Grupo Sinal. Isso mesmo, lá você vai ter acesso às melhores condições de financiamento, ao melhor atendimento, aos melhores serviços e, claro, às melhores opções de compra em Hyundai de todo o Brasil. Aqui do lado tem um QR Code para você escanear, você que está assistindo aí no sofá, e se você está assistindo no celular, corre na descrição do vídeo, clica no link e já vai ver onde encontrar o Hyundai i20 perfeito para você. Aqui na descrição do vídeo também tem a lista de todos os endereços e todos os telefones de todas as concessionárias Hyundai Sinal espalhados por São Paulo e Grande São Paulo. Não perca a chance de fazer o melhor negócio em Hyundai do Brasil, sempre com os meus amigos do Grupo Sinal. Acesse aí também pelo Instagram, @Grupo Sinal, para saber de todas as novidades do Grupo Sinal para Hyundai e para todas as outras marcas do maior grupo de concessionárias de São Paulo. Pensou Hyundai? Também pensou Sinal. Bom, aproveitando que o papo aqui é de traseira, vamos voltar um pouco no tempo e lembrar que o nome i20 na Hyundai precede muito tempo o nosso HB20, porque a primeira versão desse carro foi lançada lá em 2008, enquanto o nosso HB20 foi lançado em 2012, ainda que futuras gerações do i20, essa aqui, por exemplo, é a quarta, ainda não chegou na Europa, receberam atualizações muito pautadas pelo que o HB20 vinha se tornando no Brasil. Aliás, o i20 que é vendido hoje na Europa ainda não tem a nova linguagem de design da Hyundai para os compactos que estreou aqui no i20, tanto que o lançamento dele foi mais ou menos mundial. Não como carro, mas sim como design. Apesar de que esse carro usa a plataforma Kia K3, ou K3, o código dele é BC7. E por que esse carro é tão importante para a história do grupo Kia Hyundai no Brasil? Sim, se você não sabia, a Kia pertence à Hyundai e sim, vai produzir carros no Brasil sobre esta plataforma. Pois é, não estranhe se você vir em algum tempo, aproximadamente 1 ano e meio, um Kia K3 nacional e o novíssimo Kia Seltos também rodando por aqui, sendo fabricado numa extensão da fábrica da Hyundai em Sorocaba, como antecipei há alguns dias lá no meu Instagram. Sim, pode procurar lá e você verá como será essa operação, mais ou menos enquanto o governo da Coreia e o governo do Brasil acertam algumas pendências que os coreanos têm
por aqui desde o tempo de Asia Motors. Mas isso é um papo pro Globo News. O nosso negócio é carro. Vamos começar falando ali da frente. Ainda que baste não ser o Geraldo Magela, muita gente olhou esse carro, foi na concessionária, viu e falou: isso aí é um HB20, um HB20 com alergia a camarão. Lê do engano, essa plataforma é bem mais larga e bem mais robusta também. Uma plataforma atualizada, obviamente que deve ter alguns elementos do HB20, mas não é a mesma. Deve ter no máximo alguns parafusos e 2 ou 3 chapas. Prova disso é a largura do carro. Esse carro tem 1,78 m de largura, a mesma do Terra, 1 centímetro a mais do que Sonic e que Pulse, mas 6 centímetros mais largo do que um HB20. Você sabe que 6 centímetros faz muita diferença. Se você não sabe, pergunte a pessoa aí ao seu lado. Bom, aqui a nova linguagem de design a qual eu me refiro é essa aqui, que eles chamam meio de seamless, uma linguagem e um desenho principalmente das partes iluminadas que parecem emendadas umas na outra sem costura. Obviamente, se você passar a mão, você vai ver os fragmentos aqui, mas o farol é muito colado com o para-choques, é uma coisa um pouco mais linear, um pouco mais minimalista. Eu só não gostei muito da finalização, do acabamento, achei essas grades aqui meio pobres, né? Poderia ter umas colmeias um pouco mais juntas, mas tudo bem. Não dá pra gente ficar exigindo muito de um carro que nasceu para ser barato. Sim, na verdade, a relação desse carro com o HB20 é mais ou menos a que houve um tempo atrás entre Gol e Polo. Pois é, o HB20 é o carro de entrada, popular. E esse aqui seria um compacto premium. Parem de chamar de crossover. Esse carro é um hatch compacto, que aqui no Brasil a gente chama de premium, mas também é meio que uma base de entrada da Hyundai mundo afora, apesar que em alguns mercados eles também têm o Hyundai i10. Mas, só para mostrar um pouquinho mais da traseira, como que foram as vendas do i20 no primeiro mês cheio dele? Será que aumentou o que a Hyundai tem de participação entre os hatches compactos? Ainda que julho seja um mês de vendas historicamente menores do que junho e agosto, por exemplo, e também outros períodos do ano, a queda de vendas entre os compactos da Hyundai, somando HB20 e i20, me assustou um pouco. Com o mercado crescendo 14% no geral no mês de julho, eles tiveram uma queda bem abrupta no desempenho de vendas dos dois modelos. Em junho, chegaram a 7.590 unidades, sendo só 676 do i20, que ainda não tinha chegado a pleno vapor nas concessionárias. E mais de 6.000 unidades só do glorioso HB20, quase 7.000. Em junho, poderíamos esperar o que? Um crescimento do i20 e uma manutenção de vendas do HB20. Não foi isso que aconteceu. O primeiro mês cheio de vendas dele passou pouco das 2.600 unidades. Isso talvez não seja um problema, talvez seja essa a conta mesmo. Mas o HB20 vendeu menos de 3.500 unidades. Foi uma queda dos dois juntos de 25%. E me pareceu que o i20 não está roubando clientes de outras marcas. A pessoa às vezes chega para comprar um HB20 e está levando o i20 para casa. Ou seja, nesses 2 primeiros meses, junho nem considero tanto, mas julho, ele não deu uma sacudida no mercado e não arranhou as vendas e emplacamentos de outras marcas. Tá parecendo um pouco de canibalismo. Bom, agora, por tratarmos destes termos um pouco mais profundos, vamos analisar se ele é mais crossover ou se ele é mais hatch premium. Vem cá. Para ser chamado de crossover, ele devia apresentar aqui detalhes do cruzamento entre uma raça e outra. Que nem quando você cruza um labrador e um pitbull e vem o labrabull. Você vê detalhes do pitbull e do labrador no mesmo cachorro. É aquele que, além de vir brincar, também quer te matar. Brincadeiras à parte, aqui eu não consigo enxergar um detalhe, uma forma, uma porção que remeta a alguma coisa que não seja o hatch. Mas vamos aos números, porque estes sim não precisam de opinião. Ele tem 16,5 centímetros de altura do solo, ou seja, é a menor de todas.
só é maior do que a do HB20, que é o compacto menor do que ele. É menor do que de Sonic, de Terra, de Pulse e de qualquer outro que você imaginar que possa ser um SUV. Pode pegar aí o Nivus, o T-Cross, o Tracker. Não tem ninguém com uma altura do solo menor. O ângulo de entrada também é praticamente um ângulo de entrada de uma vassoura feiticeira. 13,2 graus. Não é um crossover. Apesar dessas belas rodas de aro 17, e esse canal não se chama Roda por acaso, eu gostei bastante e deixou ele com mais pinta de hatch, meio esportivinho. Eu já faria logo no lançamento uma versão R-Spec. Ah não, agora é N-Line. Nesse carro cairia muito bem, e imagina com câmbio manual, imagina com 1.6 turbo do Creta. Ai, que maravilha! Bom, em comprimento, ele é quase do mesmo tamanho de um Volkswagen Terra, tem 4,14 m, perde por pouco do Chevrolet Sonic, que este também é um crossover que mistura elementos de Onix e de Tracker e tem 4,23 m de comprimento. É um pouquinho maior do que um Pulse, que tem 4,9 m, e bem maior do que o seu irmão HB20. Que tem 4,2 m. Entre eixos dele, maior do que todos, 2,58, 1 centímetro a mais do que o Terra, os 3 centímetros a mais do que o glorioso Pulse e 1 centímetro a mais também do que o Chevrolet Sonic. Ou seja, ele é um hatch que briga com os crossovers. E aí você pode escolher se você quer um hatch raça pura ou se você quer um Labrabull. Bom, vamos falar agora de porta-malas, e isso, para mim, é o que melhor define essa situação de hatch. Vamos de novo na traseira, vem cá. Mas antes mesmo de chegarmos aqui atrás, para delírio dos publicitários da Hyundai, eu preciso contar mais um detalhe, porque ele poderia ter uma terceira janela aqui nessa coluna, e ter uma coluna um pouco mais extensa, para ter mais cara de SUV, ou portas menores, mas aqui se optou por um design um pouco mais disruptivo, para dizer o mínimo, ou seja, como se fosse uma rampa de um Ralph. Tem esse borrachão na porta que é mais largo do que o normal que você vê. Isso também pode ter ajudado no melhor revestimento acústico do carro, não sei se é possível, mas nenhum outro Hyundai tem isso, e ele acompanha esse desenho que vem desde aqui do farol. Do farol até aqui em cima, onde se une. E uma terceira coluna desse jeito nunca pode ser chamado de crossover, nem de SUV. Vem para a traseira. Bom, eu como desenhista sou um ótimo carteiro, por isso não mergulho tão profundamente na seara das críticas quanto ao design. Mas, tenho de ser sincero, essa traseira não me provocou nenhum sentimento ruim. Ao contrário de vocês, que simplesmente bateram com um porrete na cabeça de alguém que já estava deitado. Eu acho até o despertar de um sentimento um pouco lúdico, um pouco nostálgico. Tem um pouco aqui do Suzuki Swift dos anos 90, um carro muito marcante na minha infância, como um pequenino leitor de revistas. Me lembra também alguma coisa do Volkswagen Brasília, me lembra mesmo. E mais alguma outra referência que eu tenha que não estou me lembrando agora. Mas esse detalhezinho do Ciclope aqui deu um ar de modernidade às coisas, e o minimalismo colocou a lanterna bem no cantinho aqui, como se fosse uma lanterna do Opala Coupé de primeira geração, de primeiro desenho, vamos dizer assim. Algo que eu também gosto bastante. Só acho que vacilaram um pouco nos para-choques, muita informação para um carro que tem essa proposta minimalista de design. E também parece que não aprenderam nada, né? Nós criticamos, as pessoas criticaram, todo mundo criticou quando o HB20 veio com setas e luz de ré no para-choque. Em algumas vezes não dava nem para ver quando você está no trânsito, muito perto de outro carro. E eles repetiram isso, não com a seta, mas com a luz de ré desse ladinho aqui. E isso também é um soco no estômago da reparabilidade, porque em vez de você trocar só uma peça plástica, quando você for abalroado por aquele Corcel 1 GT, sem alerta de frenagem, sem frenagem de emergência, sem ABS, sem airbag, quase sem motorista, vai ter que trocar também o refletivo aqui e a luzinha de ré. Bom, vamos ao porta-malas.
tem coisa aqui, enfim. Não. Trouxe tudo isso, não foi para mostrar que é grande ou que é pequeno, não. É porque hoje temos muito a fazer. Então temos 2 malinhas de jornalista Centrum Park da Gazeta de Seul. E temos um acidente aqui. Eu ia gravar de preto e branco, afinal o Coringão ontem desceu a lenha no Bragantino. 2-0 fora de casa, fora o baile. Ia meter um preto e branco aqui em homenagem, mas fui tomar um café. E do mesmo jeito que sou um desenhista péssimo, também sou um estabanado o tempo todo, como se fosse um mamute dentro de uma caixinha de música. Bom, aqui temos 346 litros, 46 litros a mais do que o HB20, mas menor, por exemplo, do que a gente tem no Terra, menor também do que a gente tem no Sonic. E sobre o Pulse, eles têm que se decidir se eles vão falar da capacidade de VDA ou líquido teórico, porque todo mundo usa VDA. Pessoal da Stellantis, por favor, padronize isso aí. Vai facilitar para todo mundo, mas de toda forma, é um porta-malas pequeno, mas razoável para um hatchback. Isso. Aqui temos step, mas não temos a pintura em azul. Eles deixam meio no prime cinza. Mas tem step, que é o que vale. É a segurança que vale. Isso, simplicidade. Simplicidade. Tem câmerinha de ré também aqui para você, tá bom? Melhorar suas manobras. Agora vamos lá debaixo do capô, porque agora eu tenho os testes para contar para você de consumo e de desempenho, tanto na cidade quanto na estrada. Teste inédito, afinal, o carro também é inédito. Bem, bom, vamos lá. Meu fanatiquíssimo por técnica já sabe, né? Freio a disco nas rodas dianteiras e também nas traseiras, ventilados na frente e sólidos atrás. Esse retrovisorzinho também me agradou, meio passar um facão aqui do lado. Bom, vamos aqui debaixo do capô, temos o consagradíssimo 1.0 capa turbo Smart Stream. E para os fanáticos por técnica não acharem que essa plataforma mundial, só porque é vendida na Europa, meus caramelinhos de plantão, ela é igual essa aqui, é McPherson na frente e eixo de torção na traseira. Bom, vamos agora aos números e eles não precisam de opinião. Aqui temos 115 cavalos neste 1.0 turbo de 3 cilindros, enquanto temos 116 de máxima no Terra, isso com etanol, obviamente, e temos 130 no Pulse e 115 no Sonic. Aqui, 17,5 kgfm de torque máximo. No Terra temos 16,8, no Sonic 18,9 e no Pulse 20,4. Lembrando que esse carro é o mais pesado entre esses quatro, com 1.205 kg, contra, por exemplo, 1.139 de um Volkswagen Terra. E, nesse caso, assim como no Terra e assim como no Sonic, temos câmbio com conversor de torque. E no Pulse temos um câmbio CVT. Bom, o 0 a 100 me decepcionou um pouco, mas já imaginava pelo peso, potência e torque. Fez em 11,8 segundos, muito perto de um Volkswagen Terra. E o mesmo número divulgado pela Hyundai. Talvez este dia frio e um bom lugar para ler um livro deve ter ajudado. Bom, ele é mais lento do que um Sonic, é mais lento que o Pulse também. Pulse faz ali 9 alto, e o Sonic eu ainda não testei. Peguei o carro, mas choveu a semana inteira, devolvi sem testar. Vacilei com você, vacilei com meus amigos da Chevrolet, mas vou pegar de novo. Diz aí a versão que você quer ver. A gente já avaliou a RS lá no evento de lançamento e tem a Premier também, se você quiser ver. Bom, uma coisa também que me pegou aqui nesse carro foi essa borrachinha aqui. Não tinha visto isso ainda para proteger a batida do capô nesses casos de carros compactos. E aqui por baixo também não tem manta acústica. E esse motor, ele fala feio. Bota aí a imagem dele. E o som, claro. Bom, agora que você já está abastecido de diversas informações sobre o que vai ver quando abrir o capô, faltou falar de consumo. Eu não tive tempo de fazer o consumo com gasolina e com etanol. Vamos falar só sobre gasolina. E sim, aqui em São Paulo já estamos usando
a E32 com 32% de etanol, que é um verdadeiro escárnio, porque alguns carros preparados para isso, para o E30, tem uma tolerância ali de 5 a 7%, mas e os outros, meu caro governo? Vocês aprovam isso? Acabar com a frota circulante? Tudo bem, o carro que é flex, vá lá. Mas os que não são, meus queridos? Ou se não, dá a opção do cidadão comprar uma gasolina com menos teor de etanol. E você que está ouvindo, quem fala besteira, não fala besteira, não tem gasolina 100% pura. Até tem, mas não vai funcionar nesses motores. Tem que ter pelo menos 10% de etanol, que é o E10, tá bom? Eu vou fazer um vídeo, vou trazer um engenheiro, vou ver se eu falo com o Robson Cota, que é uma lenda, e ele vai explicar junto comigo. Na verdade, eu vou ouvir a explicação dele sobre os combustíveis para você não falar mais bobagem por aí e correr o risco de uma discussão mais acalorada, com uísque, cerveja, uma cachaçinha, tomar um tapa na orelha porque falou uma besteira dessa. Tá bom? Bom, em consumo, na cidade 9,7 km por litro, na estrada 14,6. Eu esperava mais, mas desde que começou o etanol com a gasolina com 32% de etanol, o consumo foi para as cucuias. Bom, você viu que não dá aquela batida metálica. Pem! Essa borrachinha ajudou. Vamos dar uma olhadinha aqui atrás, porque ele tem uma hora entre eixos entre os compactos. Vamos ver se um animal de grande porte vai bem aqui. Apesar que você já viu no vídeo de lançamento, né? Bom, vamos lá. Não temos nenhum revestimento acústico aqui, nem no apoio de braço. Para mim, uma falha aqui, né? Porque você tem os bancos com couro. Podia pôr um courinho aqui, não seria assim um acréscimo de R$1.500, aposto. E também eu trocaria, não sei se é mais... O que é pior? Pior aqui, o branco, né? O branco é pior aqui do que aqui. Mas não sei, eu não estudei para isso, então eles devem saber melhor do que eu. Cintinho cinza, gostei. Diferencial bacaninha, ainda mais para um carro compacto. E gostei também desse puxador diferente aqui, ainda que muita gente falou que parece uma saída de ar. E ele também não tá errado, né? Batidinha da porta, ó. Meu, padrão CU Ulsan, hã? Muito bom, muito bom. Bom, vamos entrar aqui? Vamos lá. Tem milagre também, né, querido? Não que eu esteja me sentindo como uma pessoa honesta pagadora de impostos dentro do Senado Nacional. Mas confortável não tô. Não sei quanto tempo eu aguentaria uma viagem aqui. Ia ter que abrir bem as pernas e não conseguiria manter uma distância vital para sobrevivência se tivesse um outro elemento aqui. Não temos apoio de braço, mas temos aqui saidinhas de ar. Duas saidinhas de ar aqui para trás. Aqui também temos ali embaixo uma tomadinha USB-C e os bancos são revestimento bacana, revestimento bem feitinho, não dá para reclamar não, gostei. É um couro mais liso, né? É mais barato, óbvio, em se tratando de um carro compacto, feito no Brasil, não tem muito milagre, né, querido? Aqui também você já tinha visto isso no vídeo de lançamento. E em se tratando de um carro compacto também, se você não sabe, fique sabendo, eu tenho mais de 1,90 m e incontáveis quilos, e é muito raro eu ter esse limite aqui de um dedo. Não assim, nem assim, assim. Não tem nenhum limite, não, tá encostado, né? Não tem o que fazer. Tem regulagem de altura do cinto, tem PQP, e eu também revestiria, sei lá, colocaria tudo escuro aqui. Mas, como eles clarearam boa parte, não deixaram nem isso aqui em escuro para poder ter uma resposta do banco cinza, ficaria muito carnavalesco, né? Quer dizer, é o que eu acho. Não é o que eu sei, porque eu não sei nada disso aqui. Mas na aparência me agradou. Eu gosto de 50 tons de cinza. E aqui tem quase tudo isso. Vamos lá na frente agora, vem. Opa, vamos lá. Aqui a portinha um pouco mais pesada, mas ó. The same quality. Sempre que você vai na China e compra uma coisa que parece que é original, eles falam the same quality. Muito barato.
Agora aqui ficou bom mesmo. E tem esse detalhezinho dessa borracha aqui. É um detalhezinho que pode passar despercebido, mas dá uma mudada nesse visu do carro. Aqui também não temos, tá? Plasticão do pagode a toda. E também não temos o couro aqui. E não temos banco elétrico. 140 mil já tem que ter banco elétrico, né? Os chineses já ensinaram isso pra vocês, não? Ah, não? Tá. Aí não entende. O que vende 5.500 Dolphin? Mesmo preço desse carro. Você acha que é por quê? Bom, vamos comparar maçãs com maçãs. E nesta maçã aqui, vou te falar uma coisa. Posição de dirigir. Gostosinha, hein? Aqui os chineses podiam aprender, ó. Regulagem com boa amplitude. E o banco fica bem baixo. Aliás, esse carro ele é um hatch com altura, ele tem a mesma altura do assento, do chão, ao teto de 1 tera. E eu fico bem mais apertado num tera, porque talvez do assoalho ao teto essa distância seja menor lá, né? O tera veio até um pouco inclinado. Eu gosto da posição de dirigir de lá, mas essa aqui é melhor. Aqui, ó, cabe a nossa garrafota. Eles botaram tapetes bem legais aqui também, de borracha. A partir daqui. E sim, o único que tem essa central multimídia com tela de 12.3. Tela curva está em outros modelos, mas a central multimídia mais cabeçuda está lá. Ó, não tem retrovisor eletrocrômico. Carro de 140 mil já poderia ter. E, bom, essa central multimídia espelha Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Tem projeção do telefone pelo Blue Link. Você pode baixar o Blue Link e acessar como um usuário aqui, ter todas as suas configurações prontas aqui. Gostei da maneira com que eles desenvolveram, né, este novo console central. Você se lembra? Até no i20 europeu, a manopla de câmbio fica muito aqui, né, para frente. Aqui eles instalaram um carregador de celular por indução. Os comandos do ar-condicionado, em vez de ficarem na tela, ficam por aqui. Isso é bom também, especialmente quando você engata a marcha ré num dia de calor. Ai, que perigo, hein? Frase perigosíssima. Carnaval, né? Você engata a marcha ré num dia de calor e aí não consegue mexer na tela, você vem aqui e já era. Tá funcionando o seu ar-condicionado. Aumenta a ventilação por aqui, diminui por aqui, diminui a temperatura aqui, aumenta aqui, desembaçador traseiro e recirculação de ar. Aqui também botões físicos para você ter alguns atalhos. Aqui, Home, Map. Aqui você tem que parear o seu celular. Aqui, você pode buscar alguma coisa que você queira no multimídia. Mídia, favoritos, AM, FM. Nós sempre aqui nos canais de notícias. Bom, basicamente é isso. Deixa eu vir aqui no Home, até para você ver das funções: diagnóstico do veículo, notificações, manual online, ajustes. Painel de instrumentos, dá para mudar. Mostrei isso aí já, né? Selecionar o tema estilo A, estilo B, estilo C. C é vermelho, B é verde, A é azul e laranja. Aqui é o A, o B e o C. Depois vai falar para mim que não entende porque que o Dolphin GS vendeu mais de 5.000 unidades no mês. Meu Deus. Selecionar conteúdo. Som de boas-vindas. Ah, que beleza. Som de boas-vindas. Blue Link, painel de instrumentos, veículo, som. Enfim, nada muito. Layout da tela. Estilo A, estilo B. Aqui também mudou, né? Protetor de tela, relógio ou nenhum. Tela auxiliar, bússola ou relógio. Uma tela desse tamanho, tão pouca coisa, né? Vai vendo. Basicamente é isso. Temos aqui os medidores. Aqui o sistema do pacoteadas. Pressão dos pneus. Trajeto. Aqui tem um monte de marcações aí. E basicamente é isso. Aqui no volante você tem a marcação
Marcação não, né? Para ativar o monitoramento de faixa, distância do carro à frente, aqui o limitador de velocidade e aqui você ajusta a velocidade também. E aqui os ajustes da central multimídia, inclusive o botão de volume do som. Volantinho, gostei, viu? Ó, não tem outro compacto que tenha tido um cuidado tão exacerbado com costura e, vamos dizer assim, a largura aqui de onde você segura. Muito bom mesmo, muito bom no nível alto. Gostei do carro, gostei do volante, agradável o carro, agradável o volante. Bom, aqui a gente tem outras funções. Você tem aqui os freios de estacionamento desse lado, desligar o controle de estabilidade, desligar o start-stop e aqui a altura do facho do farol médio. Isso aqui é legal porque você não precisa ficar apertando aqui, na verdade. Ele, a partir do momento que vê que você está engatado e todas as portas fechadas, ele libera o freio de estacionamento. Aqui, ó, não fechou dessa vez. Aqui a gente tem o auto hold e também para você ter a câmera direto sem precisar engatar a ré. Apertou aqui, vai aparecer aqui. Câmera de ré com uma resolução boa, bem melhor do que de um Yaris, por exemplo, que a gente mostrou há alguns dias. Aqui em cima, nenhum emborrachamento, nenhum soft touch. E aqui você tem uma parte aqui com umas ranhuras. Aqui me incomodou um pouco essa tampa do porta-luva, que mesmo fechada faz um... não tá seamless, como você pode ver aqui, ó. Iluminação, beleza. É isso. Aqui também a gente tem um porta-objetos que não tá emborrachado. Então toda a moeda vai fazer o barulho de uma pedra num vidro. E aqui temos um porta-objetos que não vai estar escondendo as coisas que você não quer mostrar nem para a polícia, porque tem uma abertura aqui, ó. Porta-objetos barra encosto de braço. Vou deixar aqui a carteira, deixa eu mostrar esse banco para você. Nenhuma especialidade assim. E temos o i20 gravado aqui na parte do encosto. Aqui já é meio um símbolo, né, que a Hyundai vem utilizando, assim como o Hyundai escrito aqui em código Morse. Isso aqui foi feito por gente que tem 50 anos, porque código Morse, eu tenho 45, já não sabia o que era. Nunca brinquei, nunca fiz, vou fazer em código Morse, nunca tive. Só que era do tempo que não tinha WhatsApp, mal tinha telefone, não tinha ICQ, não tinha Nextel, direto, não tinha código Morse. Não era melhor, em vez de desenvolver o código Morse, dar um jeito de revestir as portas melhor? Não estou dizendo que o material é ruim, mas, bom, enfim, esse volantinho já me agradou. Também não há possibilidade de teto solar, como você bem sabe. Mas poderiam fazer, né? Agora que essa plataforma é mais larga, em trecho maior, mais bem construída, poderia fazer um N-Line com 1.6 Turbo TGDI, não poderia? O que você acha? Mesmo com essa perda de potência que teve para se adaptar às fases do ProConv. Pensem nisso. Ah, tem duas saidinhas USB-C aqui embaixo também. Uma para a conexão do telefone e outra para o carregamento do seu celular ou qualquer equipamento que você queira carregar nessa tomadinha. Mas dizer que é das mais rápidas seria mentir. Vou mandar para dirimir as últimas dúvidas que você possa ter. Bora comigo, Chuchu. Bom, vamos nessa, vamos colocar o nosso cintinho, porque este sim salva vidas. Câmbio em D. O freio de mão já saiu. Vamos embora. Característico da Hyundai ter esse
Quem já andou sabe. Seja a versão turbo, seja a versão aspirada. Sempre vai ter esse bichinho do na voz do motor 1.0K. Uma coisa que me pareceu bem perceptível é que a vibração desse motor, especialmente quando você está parado, né, em drive ali no semáforo, pé no freio, você percebe menos o trepidar, porque é aquilo, né, ainda que eles coloquem contrabalanços, um 3 cilindros sempre vai ter uma vibração um pouquinho a mais do que um 4 cilindros. Opa, o que foi aqui? Baixou, não estava muito presinho a altura do cinto ali. Ele sempre vai ter um ruidinho a mais do que um 4 cilindros. E aqui, essa coisa ficou um pouco mais suave. Ó o pessoal passeando, os cachorros soltos. Que beleza, que beleza! Aí, ó. O golzinho com a escada no teto, 1.100 cavalos. Vai esperando junto comigo aqui. Eles não pegam o cachorro tiro no meio da rua não, viu? Vamos ter que andar junto com os cachorros aqui. É brincadeira, né? Ah, agora saiu. Olha os cachorrinhos, que bonitinhos. Lembra o meu Cassião. Tem um cachorro chamado Cássio. Homenagem ao Cássio Queixada Coringão. Bom, caramelaço. RND, raça não definida. Bom, parece que tem um cachorro também dirigindo o golzinho aqui da frente. Mas enfim, é bom ele ir devagar, porque a gente pode... eu posso contar pra você algumas coisas sobre como é andar a 13 km por hora. Já andou? Vou passar aqui do lado. Pegar um pedacinho de grama. Ó, pegar essa parte de buraco aqui. Eu falei lá na pista que a suspensão tinha melhorado, né? Vamos chegar lá. Bom, também a troca do volante, né? Que, enfim, você pode até imaginar que isso aqui, não, João, isso é um HB20 um pouco melhorado. Não, cara, é outra coisa. Outra plataforma, uma plataforma com rigidez torsional aprimorada, uma plataforma com entre-eixos maior, uma plataforma que vai poder abrigar versões híbridas leve, heavy e até battery, BEV. Sim, essa plataforma pode ter versões 100% elétricas. Ou seja, estamos no Brasil começando na Hyundai a ter um par e passo com o que eles fazem ao redor do mundo. Obviamente a questão de custos vai fazer você identificar alguma pobreza de material ou de oferecimento de soluções digitais, central multimídia e até os propulsores. Mas tudo cada vez mais próximo acontecendo aqui com o que acontece around the world, com os coreanos do grupo Hyundai Kia. Outra coisa interessante de dizer é que, ainda que o 0 a 100 tenha sido um pouco... Eu achei... o número não foi bom. Mas esse percursinho aqui, você precisa do torque em baixa rotação, a partir das 2.000 até as 3.000 rotações, dá uma aceleradinha para chegar na velocidade da via e tal. O carro é bem agradável. Você sente que tem alguém ali. Não é como muitos carros que você acelera, por exemplo, principalmente com câmbio CVT, né? Como acontece, por exemplo, o Yaris Cross, que passou pelo canal há algum tempo. Muito, muito mais agradável dirigir isso aqui do que aquele 1.5 aspirado com câmbio CVT. Ainda que potência e torque sejam parecidos, é muito mais gostoso aqui, porque na verdade é o que eu sempre digo, você dirige o torque, né? Você dirige esse empuxo inicial. Isso que torna uma sensação agradável ou não de dirigir. Esse volante aqui, vou te falar, se você entrar de olho fechado, sentar no carro e tiver a experiência de encostar, qualidade de material, tamanho da peça e como é legal assim de você prender as mãos no volante, você vai achar até que é um carro de outra categoria. Aliás, até parece um pouco o volante de um Evoque, né? Eu tive essa sensação. Até essa questão de... Isso aqui é caro fazer, viu? Você tem uma costura de uma outra cor aqui por dentro, uma outra aqui por fora. E ainda que seja claro aqui, que é uma coisa que é mais usual em carros premium, não me desagradou. Pelo menos porque eu não sou o dono, né?
Aí você vai, faz um churrasco, faz o carvão lá e tal. Fala assim, peraí que eu vou pegar o acendedor. Aí você mete a mão aqui nesse volante, irmão. Pulava rápido na hora. Outras diferenças interessantes. Esse carro tem mais equilíbrio. Os Hyundai compactos, geralmente quando você acelera, freia, eles são durinhos e tal, mas quando você anda um pouquinho mais rápido, ele é um carro que a frente dá um pouco mais de cabeçada, assim, não é muito equilibrado se você comparar, por exemplo, com um Onix ou falando dos compactos, né? Um Onix ou com um Polo. O Chevrolet e o Volkswagen são mais bem acertados na questão da dinâmica, para quem se interessa por isso, né? Não é só o ir e vir. Para quem fala, pô, o carrinho é gostoso de guiar, faz curva bem, responde bem. E isso foi meio que ajustado nesse carro. Por isso que eu tenho essa sensação, depois de andar, né, um monte de coisa, que esse carro me dá uma leve impressão, um aroma de que está numa classe superior, sim. E ele foi meio que, não estruturalmente, mas na aparência e na aplicação das coisas, ele foi meio empobrecido para poder ser vendido aqui num preço razoável. Eu acho que quando chegarem os Kia K3 e os Celtos, a gente vai conseguir entender. Eles vão ser carros um pouquinho mais caros, não vão estar assim tão na base da pirâmide. Pode ser que a gente tenha o K4 também, que é a mesma plataforma. Enfim, a gente vai entender o quanto que o carro foi empobrecido para chegar aqui. Porque, aqui, sério, isso aqui é classe mundial, isso aqui também, volante também. Essas forrações eu já acho que tem um exagero. E se você for ver as versões um pouco mais baratas, as rodas que colocaram, tal, ficou uma coisa muito simplificada. Tudo bem, tem essa teoria do minimalismo, mas poderia ser um pouco melhor. Honda faz isso também, né? Você pega os carros da Honda que são oferecidos no exterior, o nível de acabamento e tal, e aí você compara com o que ainda é feito aqui, a gente está num padrão meio Índia, né? Até na Tailândia tem uma produção de carros um pouco mais refinada, de carros mais refinados, não a produção refinada, porque as fábricas daqui estão num nível internacional também. Mas o material utilizado, tal, essa coisa de aqui é mais, me parece, né? Eu não sei porque eu não sou contador das marcas, mas me parece que aqui se luta mais para aumentar o lucro. Você vê que eu te falei que a suspensão é mais durinha? Eu gosto. Ainda mais quando passa que nem passou num buraco ali, você até ouviu um barulhinho diferente. Tá com cancelamento de ruído, deixa eu tirar aqui. Faz um barulhinho um pouco mais ardido, mas para dirigir acho mais agradável você não ter tanta anestesia assim da suspensão para o que acontece aqui dentro. A direção também me agradou, já tinha me agradado lá no Aratuípe quando eu pude andar, e no dia a dia também. Gosto de uma direçãozinha mais direta, menos anestesiada e sem... Tudo bem, a direção elétrica vai estar sempre uma assistência além do que seria o mais natural de uma hidráulica ou de uma sem assistência. Mas eu gostei de como se comporta, mesmo em desvios mais rápidos, umas curvas um pouco mais fechadas e tal. Você não faz muito esforço para mudar de direção e atende bem. Freio também, muito bom. Isso já é característica dos Hyundai, né? Eu gosto de carros com freios mais alicatáveis, assim. Alicatáveis, acabei de inventar, né? Mas que sejam mais prontos, né? Você não precisa dar muito pedal para aquele freio. E aqui acontece isso. Eu preciso de pouca força para dar uma carga maior de freio. É capaz de você entrar em algum outro carro que não tem essa característica e estranhar o outro carro. Porque, para mim, o sinônimo de eficiência é isso. É a resposta mais pronta. Me incomodou um pouco. Como você bem sabe, a garagem lá de casa é um pouco... A subidinha, assim, para entrar na garagem é um pouco íngreme. E não tem como escapar de ouvir a raspada que dá naquele bigodinho de borracha que tem logo ali à frente. Mas... enfim, já era de se esperar, em se tratando de um hatch. Aconteceu também com o City,
Aconteceu também com City Sedan, acontece com Polo, acontece com Argo, Cronos, acontece com tudo, Polo, e acontece também com sedãs em geral, e aconteceu até com o Yaris Cross. Estou com o Yaris Cross na cabeça porque eu fico imaginando aquele carro custando 173 mil e eu gostei mais de conviver com esse 139, 990. É um pouco de bug na cabeça às vezes. Eu penso o que estão oferecendo de um lado e do outro. Pois bem, isto posto, a gente está passando por um momento de transformação. Esse carro é agradabilíssimo. Retrovisores do tamanho certo, todas as assistências à condução, alerta de tráfego cruzado traseiro, monitor de ponto cego, tal. Tudo isso num carro de 140 mil, que também tem carros de 180 mil que são maiores. Fato. Mas a revolução tem muita coisa sendo oferecida por esse preço. Tem muito carro que custaria mais que é oferecido por esse preço. Vou te dar um número. E um carro que eu nem vou pôr nessa comparação, que aí já é um SUV mesmo, de origem, e que não está no campo dos crossovers, mas a concorrência é isso. Jeep Renegade. Tem como você andar nesse carro, ainda que eu tenha gostado, depois andar no Renegade e não escolher o Renegade? Só se você tiver muito afim mesmo de ter uma novidade. Essa pode ser também uma das explicações, entre umas outras que vou te dar no final, mas uma das explicações de o porquê que esse carro está roubando clientes do próprio HB20. Porque talvez as pessoas só estão indo na Hyundai para comprar esse tipo de carro. A pessoa não está deixando de comprar um Renegade e fala assim, não, vou lá ver o i20. De certo, quem olha o Renegade e olha o i20, acha que o i20 é muito menos. Olha para o i20 como olha para um Pulse, não para um Renegade. E tem Renegade de 126 mil. Que ainda que não tenha os recursos, pacoteadas, etc., é o preço da versão Limited desse carro. Olha que loucura. Entra em um i20 Limited e entra num Renegade. Mas enfim, como aqui eu gosto de comparar maçãs com maçãs, no fim das contas a gente vai fazer um apanhado do que eu passei o vídeo inteiro falando desse carro contra os 3 concorrentes. Mas o momento é tão especial que a gente está vivendo agora, acho que até mais especial do que quando houve a abertura econômica do Fernando Collor de Mello, que hoje descansa em casa com uma tornozeleira eletrônica, que há uma esquizofrenia completa e a gente está sendo bombardeado, ou a gente que eu digo, o comprador, e até eu que passo essas informações para você, bombardeado por todo tipo de promoção. Esse carro custa 140 mil. Se você apertar um pouquinho o passo, você chega em 146 mil num Compass. Que aí é outro carro que nasceu com esse propósito de SUV propriamente dito. E você pagar 140 mil num hatch, isso aqui é um hatch, não tem nada de crossover. E em vez de pagar 146 num SUV, você fica com a pecha de otário. Essa é a real. As promoções, a concorrência, a loucura que virou o mercado que, ainda que todo mundo auto-sabote, não o mercado, mas economistas que falam, etc. Isso aqui cresceu 21%, vai crescer 21%, crescendo no primeiro semestre 21%. Porque está todo mundo aproveitando essas oportunidades e elas virão cada vez mais que tiver novos concorrentes e novos carros chegando em preços atrativos, especialissimamente nessa faixa até 150 mil. Por quê? Porque os carros que estão chegando na faixa dos 150 custavam 180. Os carros que estão custando na faixa dos 130 custavam 160, 150, 140. Então assim, esse carro aqui é a resposta que a Hyundai deu para a pergunta que ninguém fez. Mas ele está aí, vendendo 2.000 e poucas unidades, vendeu quase tanto quanto o HB20. Mas em nenhum ponto eu acredito que ele vai pegar o cliente de Jeep, que ele vai pegar, porque as pessoas olham para esse carro como fosse um compacto qualquer. O Bayon, ou Bayon, que vai ser uma espécie de Pulse desse carro,
relação Argo Pulse, vai ser a relação i20 Bayon. Esse sim eu acho que vai criar uma especialidade. E aí no fim das contas esse carro vai sendo empobrecido até substituir o HB20. Justamente porque talvez não tenha razão de ser ter um HB20, sendo que a versão de entrada desse carro custa 9,9. Ela pode custar 95, ela pode custar 89. Mas quando chegar o K3 a gente vai poder fazer essa coisa. E os Celtos a gente vai poder... Que são... Não é uma informação que vai ter a fábrica lá, e é uma projeção que eu estou fazendo aqui sobre os carros que podem ser feitos nessa extensão da fábrica da Hyundai em Piracicaba, que vai fazer veículos da Kia. Mas, enfim, mercadologicamente, esse carro, por mais que me agrade como compacto, e os compactos, quanto mais perto do chão, mais agradáveis para mim, ele, repetindo, é uma resposta para algo que ninguém pediu. Mas de qualquer maneira, ele está aí, nas paradas, na concorrência. E, em se tratando de compactos advindos de hatches e os próprios hatchbacks, qual que será a melhor escolha dentro do que eu expus para você aqui, dentro da experiência que eu tive de dirigir, considerando todos os equipamentos em que ele oferece, E tem mais gente nessa faixa de preço. Calma. Vou chegar lá e você há de concordar com este que vos fala. Ó, não dá para reclamar. Gostosinho de andar. Nada espetacular, mas gostosinho de andar. Boa vedação acústica. É um bom carro. Uma boa evolução de um compacto, ou mais do que isso. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, é o que eu sempre digo, a convivência é muito melhor e mais produtiva do que o achismo. Esse carro é bem agradável de andar, e isso incluindo todos esses outros da categoria, sejam hatches ou sejam SUVs compactos ou crossovers, misturas de SUVs compactos com hatches compactos, exemplo de Sonic, Terra e Fiat Pulse e as suas derivações respectivas. Por bem, é sempre legal dizer que os Hyundai têm na confiabilidade também uma peça-chave. E sim, na dirigibilidade também, como eu pude comprovar no Arasuti, em alguns dias andando com ele, essa suspensão um pouquinho mais firme me agrada bastante, e a posição de dirigir bem perto do chão também, os materiais onde você encosta, nada a reclamar, a não ser que você esteja avaliando um carro compacto com a cabeça em um Mercedes-Benz Classe S, que não é o caso deste canal aqui. Pisando no chão mais uma vez, vamos pensar nos preços, sim. 140 mil é bastante por um hatch compacto, como é bastante também por um SUV barra crossover desses menores. Mas aqui você vai encontrar tudo que você vai encontrar em SUVs um pouquinho maiores que vão te cobrar 160, 170, 180 mil reais, especialmente em tecnologia, tamanho de multimídia e pacoteada. Só por isso, se você é um geek que gosta de tecnologias embarcadas num carro, esse carro já vai te agradar. Também gostei do desenho de dentro, ainda que os plásticos ali não sejam a melhor qualidade do mundo, estão longe de ser a pior. E entre as versões, para mim, a melhor é a Limited, de entrada por 125.990. Tem bastante coisa, ainda não tem pacoteadas, mas se for para aproveitar desse conjunto e ainda que não tenha bancos revestidos com couro, vá nessa versão que é a primeira mais barata, com 1.0 turbo e câmbio automático. Nenhuma das outras me pegou, porque a X-Line também tem um detalhezinho ou outro escurecido frente à Limited, e imediatamente abaixo dessa Platinum não tem tudo que esse carro tem. Se for para ter uma versão que não seja Limited, vá nessa. Se for para usufruir de tudo que o Hyundai i20 trouxe de novidade, vai na Limited AT. Mas, se for para ter um compacto por 140 mil, tem três opções melhores: Dolphin GS, GAC Aion UT e MG4 Urban. Sim, os elétricos são maiores, mais bem acabados,
andam mais e cada vez mais tem carregadores por perto. Eu acho que as primeiras grandes vítimas da eletrificação em massa do mercado automotivo estão justamente nesta categoria de carros entre 120 e 140 mil. Não dá para comparar, mas entre os a combustão, eu iria nesse aqui. E com esta bomba... Que já tá como? Vai. Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @Anacletos, o Instagram do canal é @RodaTV. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com.br. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. E, se quiser já fazer um test drive, pegar o seu à pronta entrega, todas as versões, desde a 1.0 aspirada até esta Ultimate, não tenha dúvida. Link na descrição, QR Code na tela, é com meus amigos do Grupo Sinal, o maior e melhor grupo de concessionárias de São Paulo. Tem Hyundai em São Paulo e na Grande São Paulo, esperando por você. Endereços e telefones também aqui na descrição. E eu vou andar mais um pouquinho com ele, porque o tanque tá bem cheio. E eu tô esperando as versões mais baratas. Esse assento claro, meu Deus, se tiver com chocolate no bolso, acabou. É direto pro lava rápido. Tchau!